Juízes capítulo de número 1, novas conquistas pelas tribos. Na verdade aqui não são novas conquistas, e sim um relato diferente do livro de Josué. O capítulo 1 de Juízes faz uma transição, na verdade, da época de Josué para a época de Juízes. Isso aqui apresenta uma série de narrações referentes ao assentamento das tribos, dos clãs, da época da invasão e posteriormente a distribuição da terra. Só que ao contrário de Josué, que Josué faz uma narrativa rápida, sem detalhamento dos fatos. Já aqui, nesse capítulo 1, apresenta, ao contrário, uma fala mais lenta, mostrando a ocupação diferente, né? De forma mais difícil, mais penosa, mais trabalhosa. Então, o capítulo 1 de Juízes, na verdade, é uma introdução a uma história, mas trazendo os fatos da história anterior, melhor, da época anterior, que foi o livro de Josué. Capítulo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Vamos lá, como nós citamos, isso aqui está se reportando a um período anterior, aquele período lá da invasão da terra em que Judá possuiu seu território. Nós já verificamos isso, só que aqui a narrativa é diferente. Quando vem a expressão perguntaram ao Senhor, isso aqui trata do desenvolvimento da forma sacerdotal, porque nós sabemos que sempre o sacerdote era aquele que fazia as perguntas perante Deus, e mediante o Urim e o Tumim saía o objetivo. O Urim e o Tumim são as pedras do éfode, aquelas que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Então, ali, através do sim ou do não, da direção dada por Deus, eles sabiam a medida a ser tomada. Então, na verdade, se perguntou ao Senhor, não é chegar direto a Deus: Senhor, não, isso aqui é mediante o guia, no caso, o sacerdote. Verso 3: Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos com os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Se você lembra, Simeão recebeu a sua terra dentro do território de Judá. Aí você deve lembrar das aulas anteriores, e também pegando um mapa você percebe isso. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Veja, Bezeque é uma região. Quando fala 10.000, sempre trabalhando com a numerologia. 10.000, na verdade, ele trabalha em cima do número 10, que é o número redondo, um número fechado. Versículo 5: E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Esses detalhes não tem tanta apuração quanto aqui lá no livro de Josué. Esse Adoni-Bezeque, no livro de Josué, ele é chamado de Adoni-Zedeque, mas são a mesma pessoa. No capítulo 10 de Josué, quando fala que Adoni-Bezeque e lá Adoni-Zedeque, é a mesma questão. É que geralmente quando se fala Adoni-Bezeque, é porque Bezeque era o nome da região aonde foi travada a peleja. Verso 6: Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Cortar os polegares era uma forma de inutilizar o guerreiro. Por quê? Quando você cortava os polegares das mãos, você impedia que eles manuseassem a espada, o arco e também outras armas de guerra. Perdia a habilidade, os polegares das mãos. Já os polegares dos pés fazia com que eles perdessem o equilíbrio. Então, na verdade, o guerreiro não tinha tanto equilíbrio na peleja. Para não se manter em pé, então cortavam os polegares dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Veja bem, aqui ele fala de 70 reis. Como eu disse, o número 70 também é simbólico, assim como 10. 70, na verdade, é um 7 ampliado. Então, esses 70
É um número fechado, mostrando que o juízo de Deus chegou na hora certa. São cifras redondas, né? Agora, ele disse que ele cortava os polegares dos reis para que eles se tornassem submissos a ele. E aqui diz que eles comiam as migalhas debaixo da sua mesa. Isso aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui é para falar que eles, esses 70 reis, na verdade número redondo, eram submissos ao seu poderio e estavam debaixo de suas ordens. Mas diz aqui que, como ele fez aos outros, Deus também lhe pagou todo o seu mal que havia feito. 8. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram fogo. Aqui fala que eles tomaram Jerusalém, só que Jerusalém aqui no caso não foi dominada pelo israelita. Eles chegaram, pelejaram, venceram, tocaram fogo e foram embora. Moral da história: Jerusalém continuou na mão dos jebuseus e só vai sair na época de Davi. 9. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba. Você lembra disso, né? Hebrom, antes era chamada Kiriat Arba em homenagem a Arba. E feriram a Sesai e a Imã e a Talmai, que no caso eram os filhos de Anak, né? Anak ou Enak, depende da tua versão. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Eu disse: Caleb, quem ferir a Kiriat Sefer a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Nós vimos isso também lá em Josué. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Bem, essa narrativa nós percebemos que ela é repetida e bem semelhante. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Esses descendentes do Queneu aqui no caso é Jetro, é o descendente do sogro de Moisés. Eles se tornaram em povos nômades. Quando fala cidade da palmeira, não se trata de Jericó, mas de Tamar. Tamar é uma cidade que era situada ao sul do Mar Morto, né? Muito fortificada na época de Salomão, do rei Salomão. E quando fala o Queneu, geralmente o Queneu são os nômades, como era o caso do sogro de Moisés, né? Midianitas, aparentados. Na verdade é uma mesclagem, né? Ali você tinha Midianita, Amalequita, os Queneus. Geralmente se atribuía o Queneu à descendência de Caim. Isso aí tem que estudar por fora, mas o Queneu na verdade era o povo nômade. Versículo 17: Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. O nome da cidade Orma. Aí tem mais. Tudo isso aqui você sabe que já aconteceu. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E essa região aqui você lembra que é a cidade ali que fica na região da chamada Pentápolis Filisteia. Aqui citam 3, mas na verdade não são somente 3. Na verdade são 5 cidades. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Carros de ferro aqui são carruagens fortalecidas. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak, que nós já vimos lá no versículo de número 10, né? Sesai, Aimã e Talmai. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, como nós falamos há pouco. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, até o dia que foi escrito. E subiu também a casa de José, a Betel, e foi o Senhor com ele. Casa de José, você lembra, Manassés e Efraim. E fez a casa de José espiar a Betel,
E foi dantes o nome desta cidade Luz, porque você lembra que foi onde o Jacó, na viagem, ele deitou, dormiu, o nome da cidade era Luz, depois virou Betel. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Isso aqui foi como eles possuíram a terra. Já viu que tem detalhes, né? Como eles possuíram a cidade de Betel, na verdade ainda era a cidade de Luz. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Então veja bem, eles estavam na Luz de Canaã, que virou Betel. Como esse homem ficou vivo, ele foi para o território do norte, e lá ele fundou uma cidade e colocou o nome da cidade Luz, porque a antiga Luz foi destruída. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem os lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido. Megido é famoso, Vale de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. A mesma questão, né? Sempre o cananeu fica no meio de Israel. Só que aqui dá um detalhe mais aguçado. Tem uma finalidade. É mostrar a desgraça do povo na frente em virtude desse misturar, dessa mistura que ficou. 29. Tampouco expeliu Efraim os que habitavam em Gezer. Isso eu já falei, o 30, né? Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. A mesma coisa. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Helba, nem Afeca, nem Reobe. Olha aqui. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. A mesma situação. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan, até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Heres, em Ajalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Bem, fechando esse capítulo 1, que ele é bem grande, já percebeu? Ele faz uma transição, ele praticamente está repetindo tudo que aconteceu no livro de Josué, só com maiores detalhes. E sempre nós verificamos a presença dos cananeus no meio do povo de Deus. Isso vai ser ponto crucial para a derrotada de Israel, narrada aqui no livro de Juízes. Porque esse povo que ficava era considerado fermento, e o fermento levedava a massa e trazia consequências para Israel. Esse é Juízes capítulo de número 1.